Olha só quem ia pegar a Kaf que acabou com o Blade na conta. Ai, não é só uma fase, é um estilo de vida. Eu sou o Miau e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Blade. O foco vai ser mais em composições, porque eu já li as skills dele na análise prévia, já falei um pouquinho. Aqui eu vou só corrigir alguns pontos que eu falei lá na análise prévia. E a gente vai focar mais na questão de composição, personagens para combar com ele. Isso também é para corrigir outra coisa que eu falei da Março, mas depois vocês vão me entender. Primeiramente, o Blade é um personagem 5 estrelas do elemento vento e que segue o caminho da destruição. Personagens do caminho da destruição têm muito dano, tanto em alvo único como também tem dano em área. E eles têm a questão da sobrevivência, todos eles têm mais resistência, skill que cura e etc. No caso do Blade, ele tem tanto skill que cura, como também perde vida, ele é um pouco diferente. Ele sacrifica a própria vida dele para dar mais dano. Isso é referência a ele ser imortal e querer dar fim à imortalidade dele. O que é uma parada que eu achei muito legal. Tem um mangá que eu acompanho que o protagonista ele tem esse mesmo efeito. Ele é um morto-vivo e quer dar fim à vida dele. Então ele tem ataque onde ele usa a espada cortando, coisa do tipo. E é a mesma coisa do Blade. Então eu achei interessante, eu achei legal. Isso foi uma coisa que eu gostei de ver no Blade. Foi um dos pontos que me fez pegar ele também. Não é porque ele é emo. Por mais que ele ser emo seja bem legal. Mas voltando aqui pro kit dele e para as correções. Primeira correção que eu falei lá é que ele seria SP negativo, porque você vai utilizar a perícia dele e ele não gera ponto de perícia. O que acontece é que na verdade ele é SP neutro. Você só vai gastar ponto de skill com ele uma vez a cada 3 rodadas. Então mesmo que ele não gere ponto de perícia, você não vai precisar utilizar ponto de perícia com tanta frequência. Ele sendo dessa forma, ele é basicamente neutro e você consegue controlar ponto de perícia muito facilmente. Contanto que você não tenha 2 DPS na composição, raramente você vai sentir falta de ponto de perícia com ele. A outra correção é sobre a 7 de março. Quando eu falei no vídeo de utilizar ele com a 7 de março, foi pensando no taunt do escudo dela. Se um aliado tiver com 30% ou mais de HP, aumenta a chance do inimigo atacar esse aliado. Muita gente estranhou quando eu falei isso, porque o talento do Blade ele só dá stack se ele tomar dano. Se ele não tomar dano, você não ganha stack. Então utilizar escudo nele é uma coisa bem negativa. Uma coisa que o pessoal realmente não sabe é que o escudo da minha Março ele não é forte. A minha Março eu utilizo ela mais na questão da utilidade. Eu coloquei ela com taxa de acerto de efeito. Vou colocar uma corda de recarga porque eu ainda não dropei, mas a minha utilização da Março é focada na ultimate. Ela tem chance de congelar os inimigos. Meu ponto é aumentar essa chance porque inimigo congelado não ataca e perde ação. Então meu foco nela é mais esse. Se o inimigo tá congelado, ele não vai te atacar, você não vai ter que usar o escudo novamente. Então acaba ajudando um pouco mais, principalmente para a horda grande de inimigo com 5 inimigos. Se todos atacarem um alvo só, o escudo é consumido muito rápido, mas se tiver tudo congelado, não tem tanto problema. Uma coisa que eu esqueci de pensar quando eu falei aquilo foi que inimigo congelado não ataca. Se ele não ataca, ele não acerta o Blade não pega stack, então acaba que é um combo inútil de qualquer forma. Dito isso, a gente chega num ponto que é o único problema do Blade atualmente. É uma coisa bem complicada porque é a falta de healer. Como o Blade não comba com personagens da preservação, você tem que optar por personagens que sejam healer, que é da abundância. O problema é que da abundância a gente só tem uma personagem 4 estrelas, que é a Natasha, e os outros 2 são 5 estrelas, não é todo mundo que tem eles. Então se você pegar o Blade e não tiver um desses 2, você vai ser obrigado a utilizar a Natasha com ele até lançar outro personagem healer T4, que no caso vai ser a Lynx, para estar utilizando com ele. Eu ouvi falar que a Lynx vai ser um combo perfeito para ele. Eu não fui pesquisar sobre, realmente eu não gosto de estar acompanhando o vazamento. Eu só pego uma coisa ou outra que vocês falam nos comentários. Por enquanto, você vai ter que se virar com a Natasha. Quando ela lançar, se for um combo perfeito, é só estar upando ela. Dito isso, a Natasha também é muito boa para estar utilizando com Blade. Principalmente porque na perícia dela, além dela ter a cura, ela também tem uma cura periódica. Essa cura periódica ela é dada todo o início da rodada do aliado que foi curado. Então você vai ter uma cura periódica por 2 rodadas. Se você tiver o último rastro dela, vai ser por 3 rodadas.
Uma Natasha bem buildada consegue curar muito nessa cura periódica, então realmente é um combo interessante, você vai ter um sustain bem legal. Não é tão relevante quanto o Luocha e Bailu. O Luocha, só a existência dele já cura. O Blade, reduzindo o próprio HP, vai ajudar a ativar a segunda parte da cura do Luocha. Eu já falei isso lá na análise prévia. Então com o Luocha, o Blade fica literalmente imortal. Não que ele já não seja, né? Porque o personagem ele é imortal. Mas você entendeu, é no sentido da gameplay. A Bailu, ela também é muito interessante, obviamente, como healer 5 estrelas, ela é incrível, porque além dela ter uma cura periódica quando o aliado tá revigorado, quando ele for atingido, ele restaura o HP dele. Isso aqui chega a ser melhor do que o da Natasha, porque é quando ele é atingido e não quando ele inicia a rodada dele. Além disso, se o personagem for derrubado, a Bailu consegue reviver. Então, qualquer um dos três são muito bons, se você tiver um dos dois T5 é perfeito. O que realmente me incomoda é que você não tem tanta flexibilidade assim para sustain para estar utilizando com ele, eu realmente não gosto disso. Tem salas que você vai querer utilizar um de vento e um de gelo e você não vai poder utilizar Março com ele, tem que levar a Natasha. Aí se a outra sala for bom levar um de físico extra para quebrar escudo, você vai ter que estar com a Março lá. Então esse é o único ponto que me incomodou, assim, pra quem tá utilizando mais personagem free to play, que não tem tanta opção T5, isso é uma limitação realmente chatinha. Não é nada que você não consiga compensar com outros personagens, mas ainda é um ponto a se levar em conta. Realmente eu não vi ninguém falando sobre isso no momento, até porque todo mundo deve estar pensando na Lynx já, né? Terminando aqui os sustains, vamos passar pro melhor combo do Blade. Bronya novamente como recomendação para um personagem, realmente ela é incrível, não tem o que fazer. Com Blade, ela tem as vantagens do kit dela. Primeiramente, ela dissipa uma penalidade de um aliado. Limpar uma penalidade é muito bom porque o Blade ele vai ser alvo com muita frequência. Então ele pode tomar congelamento, aprisionamento, debuff, essas coisas, e você não quer que ele tenha isso, a não ser que seja dot. Dot é benéfico pro Blade porque ele toma um dano extra e pega mais stack para passiva. Isso de limpar a penalidade é muito bom, se não for contra dot. Ele também vai agir imediatamente e vai ter um aumento de dano. Esse dano bônus aqui é muito bom pro Blade, porque como ele escala com HP, ele não tira tanto proveito de buff de ataque por cento. Só que de bônus de dano é muito bom. A Bronya também buffa dano crítico baseado no dano crítico dela. E além disso, ela também pode estar utilizando Encontro Planetário. Caso você não saiba, o Encontro Planetário ele aumenta o bônus de dano do time baseado no elemento do usuário. Como a Bronya é de vento, ela vai dar 12% de dano bônus pro Blade, o que é uma coisa muito boa, escala muito bem. Então, se você tiver uma Bronya, não tiver o Light Cone dela, ou esse daqui, passado e futuro, você pode estar utilizando o Encontro Planetário, que vai ser um Light Cone muito bom e vai combar muito bem. No caso dos outros da Harmonia, primeiramente a Asta. Ela buffa ataque por cento e velocidade, então com o Blade, o maior buff dela vai ser de velocidade, o de ataque não vai ser tão relevante. Se você for estar utilizando ela para quebra, só pela utilidade da quebra, eu realmente não recomendo estar utilizando com Blade, por mais que buff de velocidade seja bom, eu acho que tem coisa mais útil. Então para usar com Blade, esta é uma que eu descarto, realmente não acho que vale a pena estar utilizando os dois. No caso da Ting-Yun, por mais que você perca um pouco de valor do buff de ataque dela, ela te dá recarga de energia e aumenta o bônus de dano do personagem. Isso significa que o Blade vai aumentar o dano dele no geral e também vai ultar com mais frequência. Eu acho um combo bem interessante mesmo que você não tire tanto proveito desse ataque por cento. Já o Wukong, por mais que ela tenha um buff bem legal de taxa crítica e dano crítico, eu não acho ela tão interessante por causa da duração dos buffs dela. O buff dela dura por 2 ações de aliados, então são 2 rodadas depois da dela. Isso faz com que o buff ele seja consumido muito rápido e você tire pouco proveito. Você vai até dar um burst bem grande em uma rodada, mas depois disso você vai ficar sem buff e vai ter só o buff de ataque. É diferente da Ting-Yun, que dá o buff, dura por 2 rodadas, você tem um aumento de dano bem legal e ainda tem a ultimate com mais frequência. Então, entre essas 3 aqui, pra mim a Ting-Yun é a melhor recomendação. Se não der pra utilizar ela, você pode estar utilizando a Wukong, ainda vai ter um pouco de valor, o buff de taxa e dano crítico dela, mas pra mim a preferência é a Ting-Yun. Dito isso, a gente vai pros personagens da inexistência.
E como o Blade escala com HP, eu acho que é mais interessante utilizar a Lobo Prateado e a Pela do que um personagem da Harmonia, exceto a Bronya. Como a Pela e a Silverwolf reduzem defesa do inimigo, independente do que o DPS escale, ainda vai ser um aumento de dano. Então o Blade consegue tirar muito proveito da redução de defesa da Silverwolf em alvo único, e para dano em área ele também consegue tirar muito proveito da redução de defesa da Pela. Acho as duas bem interessantes com ele, dão um aumento de dano bem legal. Infelizmente o Ult não é tão interessante. O Ult na Ultimate ele aplica aprisionamento. Aprisionamento faz com que os inimigos tomem lentidão e tenham ações atrasadas. Se o inimigo tá com lentidão e tem a ação atrasada, ele não vai te atacar. Se ele não te ataca, você não pega stack pro talento do Blade. Então por mais que o Ult seja um suporte incrível, pro Blade ele não comba tão bem. Outro detalhe interessante da inexistência é que a gente tem um Light Cone que diminui defesa. Então se você tiver um Sampo e quiser utilizar esse Light Cone nele como suporte pro Blade, dá certo. Não é a melhor das opções, mas tem um pouco de utilidade. E aproveitar a imagem desse Light Cone para falar também do Luca. O Luca ele vai ter um efeito parecido com o do Ult, que é de aumentar o dano recebido dos inimigos. Se ele aumenta o dano recebido, obviamente ele vai melhorar o DPS do Blade. Então isso é um retorno muito bom para a composição. E como ele é focado em dot, eu acho que ele não vai ter nada no kit que atrapalhe o Blade. Então realmente Luca eu acho que vai ser um bom suporte para ele, junto com aquelas outras duas da inexistência. Como personagens da caça e da erudição têm 75 de taunt, eles acabam sendo um combo interessante pro Blade na questão de ajudar na quebra. Se o inimigo tiver fraqueza contra elétrico, você pode levar Serval para ajudar a quebrar, ou talvez uma Herta para ajudar a quebrar o escudo, mas é mais nessa questão. No geral, eles vão ser um segundo DPS que vão estar consumindo ponto de skill, então por isso não fica tão interessante, mas se você precisar de um pouco de utilidade, dá certo tá levando um deles. Personagem da destruição, todos têm 125 de taunt. Então o Blade vai ficar competindo com eles para ver quem que vai ser o alvo e não é uma coisa interessante para ele. Preservação eu não vou nem falar, realmente não tem nenhum que vale a pena utilizar com ele no momento. Então é mais isso mesmo, acho que a gente finaliza por aqui. Outro detalhe também que eu queria estar falando com vocês é sobre a Frota dos Eternos. Esse ornamento planetário a gente utiliza muito em suporte, porque ele dá um buff extra de ataque por cento para o seu DPS. Então para suporte isso aqui é muito bom. Só que pro Blade, suporte tá utilizando isso aqui não dá um retorno legal, porque ele não tira tanto proveito desse ataque por cento. Então suporte com Blade vai ter coisa mais interessante, você vai ter que mudar um pouco a build, o set, essas coisas. Você vai poder estar utilizando esse daqui para ter uma recarga melhor e avançar a ação do seu suporte. Esse novo aqui, eu acho que eles lançaram pensando nisso, né? Vai aumentar o dano crítico em vez de ser ataque, então dá um retorno melhor pro Blade. E se você não tiver nenhum desses dois, o que é avançação, ou esse daqui que dá dano crítico, você pode colocar qualquer coisa. Algo para aumentar a quebra, aumentar o dano. Realmente não tem tanta diferença assim, já que ele não tira tanto proveito desse buff aqui. Então por hoje é só, a gente vai estar finalizando por aqui. Caso você não tenha entendido alguma coisa, fique alguma dúvida, queira deixar alguma observação, pode colocar aí nos comentários que eu vou estar lendo depois. Muito obrigado pela sua participação até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por tudo e até a próxima, valeu!